Passada a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, sempre eclipsado pela festa do Halloween, fica no ar a pergunta: celebrar o quê? A ênfase de muitos meios de comunicação seculares e religiosos esteve mais na união do que nos aspectos que motivaram Lutero e outros reformadores a promoverem o protesto contra os desmandos e as heresias da igreja dominante. Poucos dias antes, nos Estados Unidos, foi realizado um grande evento ecumênico chamado Kairos 2017. O orador principal foi o conhecido pastor pentecostal, amigo do Papa Francisco, Kenneth Copeland. Sim, aquele que levou ao Vaticano uma comitiva de pastores norte-americanos para beijar a mão do Papa. Em um vídeo disponível no YouTube, Copeland explica o acordo quanto à justificação pela fé entre luteranos e católicos para concluir que o protesto acabou. Afirma também que somos conhecidos pelas lutas na igreja e que isso é uma força para o diabo. O pastor lamenta que a maior parte da igreja ainda não sabe que isso acabou e depois elogia Francisco como um dos seus heróis. Logo depois, ele assegura que em nenhuma parte da Bíblia é dito que seremos unidos pela doutrina. O que nos unirá, segundo ele, é a fé, minimizando assim a importância da Bíblia e de suas doutrinas na realidade da igreja. O jornal Folha de São Paulo, na reportagem Reaproximação com Católicos marca 500 anos da Reforma Protestante na Alemanha, informa que a Igreja Evangélica da Alemanha, a EKD, federação que reúne mais de 20 igrejas protestantes alemãs, quis deixar para trás o aspecto divisionista do movimento iniciado por Lutero e focou no ecumenismo e na aproximação com os católicos. Líderes católicos, ortodoxos e judeus foram convidados para a cerimônia. Em um cumprimento praticamente literal do que Ellen White previu no século XIX e que está escrito em seu best-seller O Grande Conflito, os protestantes finalmente estenderam a mão através do abismo que existiu por muito tempo e tomaram a iniciativa de selar a união com os católicos. Note o que foi publicado pela Folha de São Paulo. Abre aspas. O bispo Heinrich Bedford Strom, presidente do Conselho da EKD, estendeu simbolicamente as mãos dos protestantes aos católicos. Num discurso direcionado ao Papa Francisco, ele disse: "Quando você vier a Wittenberg, vamos recebê-lo de todo o coração." O cardeal Reinhard Marx aproveitou o momento para pedir a reunificação das igrejas cristãs. Se eu acreditasse em imortalidade da alma, diria que Lutero estaria nesse momento se contorcendo em seu túmulo na igreja de Wittenberg. O jornal O Globo informou que o Vaticano e a Federação Luterana Mundial liberaram um documento, um comunicado conjunto, em que pedem perdão um ao outro e se comprometem a sanar suas diferenças. O que temos em comum é mais do que aquilo que nos divide, diz o comunicado, ignorando o fato de que a Igreja Católica ainda venera imagens e os mortos, defende a intercessão de Maria e dos santos, crê na infalibilidade papal e no poder humano de perdoar pecados, iguala a tradição à Bíblia Sagrada e, claro, defende a santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. Mas nisso os protestantes, de modo geral, também estão de acordo, constituindo-se, na verdade, em dois grandes pontos de convergência entre eles e o catolicismo. Entre tantos outros jornais e sites que deram atenção à data histórica, a Fox News engrossou o coro ecumênico ao publicar um artigo de Peter Leithart, presidente do Instituto Theopolis, em Birmingham, Alabama. Leithart também é professor na Igreja Presbiteriana da Trindade, em Birmingham, e autor do livro O Fim do Protestantismo. No artigo, ele diz que, em 1600, cristãos europeus não adoravam juntos. Católicos não recebiam bem protestantes na missa, mas o protestantismo somente terá um futuro se nós protestantes recuperarmos a visão católica original dos reformadores. Precisamos retomar o projeto de unificar e renovar toda a igreja. Enquanto protestantes permanecerem divididos entre si e separados dos católicos ortodoxos e outros, nossas igrejas falham em experimentar a totalidade do evangelho. Fecha aspas. Finalmente, Leithart apela. A reforma recuperou o evangelho, mas minou o evangelho pelas divisões que plantou. Em outras palavras, a reforma falhou. 500 anos passados, o único futuro protestante viável, o único futuro evangélico, o único futuro fiel à visão dos reformadores é um futuro católico. Fecha aspas. 500 anos depois do começo da reforma protestante, tudo o que podemos ver é o cumprimento perfeito das profecias bíblicas e das declarações feitas por Ellen White no século XIX. A marcha da história prossegue e só surpreende os que não estudam aquilo que Deus revelou. O que está para vir certamente virá. Estejamos preparados e vivamos o verdadeiro espírito da reforma. Sola Fide,
Sola Gratia, Solus Christus e Sola Scriptura.